Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de oitavas de final da Copa do Mundo aqui no NS Soccer. A gente já passou pelo primeiro dia de oitavas de final e a gente caminha para o segundo dia com mais dois confrontos e mais dois vídeos aqui também. Agora a gente vai falar sobre França e Polônia, com os destaques, com as análises e também, óbvio, dando uma repassada no que já aconteceu nessa Copa do Mundo para essas duas equipes. Então, se você tem gostado desses vídeos de oitava de final, das análises que a gente tem feito, por favor, deixa a tua curtida nesse vídeo, também compartilha com o máximo possível de gente e, principalmente, deixa teu comentário, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, assim a gente mantém o contato e vai aumentando o tamanho dessa nossa comunidade a fim de trocar uma ideia sobre futebol. Combinado? Então, a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais vídeo da Copa do Mundo, mais França, mais Polônia, tudo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com a tela, com a classificação, né, do grupo D. Então a gente vai olhar primeiro quem ficou em primeiro do grupo D, né, que é o adversário do primeiro D com o segundo do grupo C. A França, que começou muito bem a Copa do Mundo, vence a Austrália, né, a única derrota da Austrália. A França vence a Austrália, vence a Dinamarca e depois, com uma equipe mista, quase que inteira reserva, ela tem uma derrota para a Tunísia, tá, na última rodada. Então, ela acaba poupando um trajeto parecido com o do Brasil, de 2 bons primeiros jogos e depois um tropeço com a equipe reserva. Dá para considerar um ou outro titular ali recuperando o ritmo de jogo, mas a maioria já são os reservas. Já a equipe da Polônia, ela passa a ter um primeiro jogo de empate com o México. Ela vence a Arábia Saudita, né? Ela acaba vencendo a Arábia Saudita por 2-0 e perde para a Argentina de 2-0. E aí ela encerra a primeira fase com 4 pontos e 2 gols marcados, 2 gols sofridos, o 0-0 contra a equipe do México. Então a gente olha para esse trajeto das duas equipes e a gente entende que, é claro, há um certo favoritismo da equipe da França ao longo da competição, né? Pelo histórico na competição. E aí vale a pena a gente olhar os dados estatísticos desse jogo ou desse confronto a partir do que as duas equipes fizeram e depois olhar os destaques. E para isso, novamente, mostrar para vocês uma primeira análise de associação, ou seja, olhando todos os dados que a gente geralmente observa aqui no NS Soccer, o que a gente pode observar de mais importante? E aí eu vou utilizar aquele meu velho e bom recurso do laser, né, para apontar aqui para vocês alguns cenários, algumas coisas que a gente quer dar destaque. Primeiro, é sempre muito importante olhar para este ponto, que é a conversão de passe em chute. Esse é um ponto importante que a gente deve olhar nessa Copa do Mundo. Na primeira fase fez muita diferença. As equipes que mais convertiam passe em chute levavam vantagem em relação às outras, tá? Também tão importante quanto converter esses chutes em gols. Então, se você gera muita ocasião de finalização, o importante é que você consiga converter em gols. Ficar com a posse de bola foi um indicador positivo e houve um excesso de finalizações, mas muitas finalizações erradas. O que a gente está considerando como errado? Que não geraram gols, tá bom? Basicamente isso. As ações de defesa, as que mais tiveram alguma significância, foi defesa em relação a chute e bloqueio em relação a chute. Ou seja, a gente está olhando para um cenário onde o que está característico é produção de gols ou evitar os gols. Na defesa, ações que evitem que a finalização se transforme em gol, via bloqueio ou defesa do goleiro. E no caso das ações de ataque, a gente também está falando de ações que estão relacionadas diretamente à produção do gol, ou ao menos da finalização, tá bom? Então a gente está olhando para esses cenários. Ficar com a posse geralmente é legal. Nessa primeira fase de Copa do Mundo, a discrepância entre uma equipe e outra é grande. Então, assim, a gente está falando de um cenário onde ficar com a posse geralmente vai caracterizar o vencedor, boa parte das vezes, não em todos os cenários. E as vezes que não forem nos cenários vão ser mais visuais, tipo Japão e Espanha. Vão ser mais visuais para a gente vai acabar esquecendo que na maioria dos outros confrontos ocorreu da equipe que ficou com a maior posse da bola, venceu essa primeira partida. Na fase eliminatória costuma ser diferente.
As demandas de jogo, até pela estrutura da competição, vão modificando. E isso, é claro, faz impulsionar outras características que não são necessariamente aquelas primeiras. Tá? Então as coisas vão se modificando. Esse cenário é muito único de fase eliminatória para uma fase de grupos ali, né? Uma fase que é classificatória, mas você tem um confronto não valendo diretamente vaga naquele confronto ali específico. Tá? E aí, olhando para a França e Polônia com os dados estatísticos, a gente pode observar a Polônia em laranja e a França em azul. E é óbvio, olhando já os dados, você imagina qual a equipe que eu vou falar que é a favorita, né? É obviamente a equipe da França. Mas ainda vale a pena ressaltar algumas coisas que também são interessantes. A França é uma das equipes que mais gera finalização, tá? Seja de dentro da área principalmente, menos de fora da área, mas principalmente de dentro da área. Então, uma equipe que gera muita finalização, ela tem uma boa conversão de passes em chutes. Então, aquele ponto positivo que a gente observou está ali. Ela consegue, através dos passes, gerar finalização. Ela precisa aproveitar melhor essas finalizações, porque o número é tão elevado que deveria ser muito mais alto o número de gols marcados. Mas não é. Então, assim, nesse cenário que a gente está caracterizando, a equipe poderia ter convertido ou deve converter mais do que já converteu. E aí chegamos num ponto muito importante. É uma equipe que tem muitos passes, muitas finalizações, aí a gente está olhando para esse conjunto de passes aqui, principalmente quando comparado à equipe da Polônia, né? Mas que ainda tem essa dificuldade, e a Polônia também apresenta essa dificuldade. Onde que a Polônia vai se sobressair em relação a quase todas as demais? A Polônia sofreu muita finalização e mesmo assim só levou gol da Argentina, né? Só levaram os 2 gols da Argentina no 2-0 na última rodada. Então a Polônia ela consegue muito bem evitar o gol através da ação do goleiro. Então, se a gente olha como grande destaque dessa primeira parte da Copa do Mundo as atuações do Szczęsny, e a gente vai colocar ele como destaque aqui também, é porque de fato ele evitou algo que poderia ser prejudicial à Polônia. Principalmente nos jogos contra México e Arábia Saudita, a Polônia não foi bem, e aí a Polônia não indo tão bem, o Szczęsny teve uma atuação decisiva e os números mostram isso. A equipe da Polônia foi a que mais evitou o gol. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é extremamente positivo? O Szczęsny é o melhor goleiro da história? Não, não é isso. Isso quer dizer que a equipe sofreu muita finalização e contou com um goleiro que evitasse a finalização. Iago, não entendi. O que seria o contrário disso, de um lado positivo ainda? Seria, por exemplo, o que aconteceu com o Alisson. Né? Tanto o Alisson quanto o Ederson, mas principalmente o Alisson. O Alisson, por exemplo, não sofreu nenhuma finalização a gol. Então, como é que ele evitaria um gol? Percebe? É muito melhor você não sofrer nem a finalização. Muito melhor você ter um índice de bloqueio, por exemplo, porque é sinal que você bloqueou antes dela chegar ao gol. No caso da Polônia, se a gente olha tanto essa parte de bloqueio quanto a parte de defesa, a gente está olhando para um cenário extremamente característico de uma equipe que sofre muitas finalizações e conta com um sistema de defesa que tenta evitar, mas não consegue e sobrecarrega o goleiro. E aí é óbvio, a atuação do Szczęsny é o grande destaque da Polônia nessa primeira fase de Copa do Mundo. Outro ponto, e aí já mais negativo, são as atuações na fase ofensiva com baixo número de passe, e aí a gente não está falando de uma equipe que tem baixo número com uma alta conversão, né? Então é uma equipe que vai jogar no contra-ataque, uma equipe que vai ter uma transição rápida e vai sair toda hora na cara do gol para finalizar. É uma equipe que de fato não consegue criar. Ela fica pouco com a posse, não cria situações de finalização e aí tem muita dificuldade de converter. Se a gente for olhar, foram os 2 gols contra a Arábia e a gente ainda está contando um do Leva, que foi uma falha do defensor, não necessariamente um gol produzido pela equipe. Foi uma pressão individual a partir de um erro do adversário, um erro do zagueiro da Arábia. Então, assim, a produção é muito fraca, de fato. E isso pode acarretar. Iago, isso quer dizer que automaticamente a França vence a Polônia e está tudo resolvido? Não necessariamente. As demandas, como eu falei, mudam e ao mudarem as demandas também, algumas características que estão sendo muito positivas podem virar negativas ou podem não ter muito efeito. Tá? Tudo isso depende da organização do jogo e isso muda de jogo para jogo. E quais são os destaques? Óbvio,
da França, este rapaz que está na tela aí de vocês, Kylian Mbappé, fazendo uma grande Copa do Mundo até agora. Os 2 primeiros jogos, né, depois contra a equipe da Austrália, ele acaba entrando no segundo tempo e tem poucos minutos, para ser bem honesto, para fazer uma análise mais decente. Mas os 2 primeiros jogos foram brilhantes. Um começo de jogo contra a Austrália ainda mais difícil, mas mesmo assim ele aparecendo, buscando o jogo, indo atrás, conseguindo produzir um bom futebol, um futebol que desequilibrasse, e depois ali no segundo tempo, aí sim, já mais confortável em campo, conseguiu produzir muitas situações, seja ela de finalização, né, como ele acabou já fazendo 3 gols nessa Copa do Mundo, ou seja ela também de criação, como foi a assistência para o Giroud. Então ele consegue ter essas características. A gente já fez um vídeo de análise específica do Mbappé, vou deixar até ou deixo o card para vocês, ou lá foi recente esse vídeo, né? Vocês conseguem encontrar na nossa página no YouTube mesmo, na página inicial vocês conseguem encontrar o Kylian Mbappé e o vídeo dele, tá? Nesse ponto a gente observa o Kylian Mbappé e observa as atuações dele, né? A gente observa aquilo que a gente falou no vídeo. Um jogador com uma relação com a bola brilhante, com uma velocidade muito grande, com uma exploração de espaço e uma leitura de jogo absurdamente boas e, claro, uma comunicação na ação que leva muito em consideração as características individuais dele. Então, assim, ele consegue resolver problemas e é natural que a equipe da França também jogue, não necessariamente em função dele, mas muito presente nas características positivas dele, de organização dessa equipe. Então, ele é um grande finalizador, ele consegue ser um grande cara para dar as assistências para a equipe e tem um excelente entrosamento com o Giroud e com o Griezmann ali, o que facilita muito essa equipe da França. É uma equipe jovem, uma equipe que tem principalmente um meio-campo muito jovem e tem facilitado. São bons jogadores, são jogadores que rendem bem nos clubes. O Tchouaméni tem rendido muito bem no Real Madrid, o Rabiot rende muito bem na seleção da França e acaba, obviamente, auxiliando essa produção dentro do meio-campo ali, dentro de uma situação onde você tem o Dembélé do lado e o Mbappé do outro. Então são 2 jogadores de muita velocidade e um centroavante como o Giroud que consegue, na medida do possível, converter muitos gols, e na seleção da França ele consegue converter mais ainda, né? Ele tem uma boa atuação geralmente ali na seleção da França. E o destaque da equipe da Polônia é óbvio, né? Tem que ser ele, o Szczęsny, né? Szczęsny que também, assim como vocês podem ver na imagem, pela Juventus, mas na equipe da Polônia já pegou 2 pênaltis nessa competição. Então, assim, é um excelente goleiro e converte muito bem essas ações, ou seja, ele evita muito bem os gols do adversário, ele consegue converter ações de finalização do adversário em defesas dele especificamente, né? E aí você evita o gol do adversário, o que te dá uma tranquilidade um pouco maior. Eu não acredito que o que aconteceu no jogo com a Argentina se reflita necessariamente como padrão postura um pouco mais intensa de jogo, tá? Não vai ser tão tranquilo trabalhar a bola como foi no jogo contra a Argentina, tá? Por parte da Argentina especificamente, né? Mas é natural e é importante contar com um goleiro como o Szczęsny numa fase muito boa, fazendo o que ele fez. Então, assim, ele é muito bom goleiro nesse cenário. A Polônia se classificou, muito passa pelas atuações dele, tá? Talvez aí dessa primeira fase ele tenha sido o grande destaque da Copa do Mundo na posição, né? O Alisson a gente poderia colocar como grande destaque, mas ele acabou não atuando nas ações de defesa, então a gente acabou não vendo grandes atuações dele, né? O Ederson já foi um pouco mais exigido no jogo contra Camarões, mas mesmo assim é pouco, chegam poucas bolas nos goleiros do Brasil, goleiros obviamente como o da Polônia, que vai ter o maior número de finalização do adversário, né? Quem for o adversário da Polônia vai ter maior situação de finalização do que, por exemplo, Brasil, França ou outros. Você já havia uma atuação mais robusta dos goleiros, com maior participação, e aí, é claro, vão se destacando esses tipos de goleiro, onde vão estar evitando muitos gols e atuando de maneira decisiva, tá? Principalmente nesse cenário
de eliminatórias, a atuação de um goleiro que evite os gols, principalmente numa equipe que cria muitas finalizações como a França, vai ser muito importante, tá? Iago, o que você quer dizer com tudo isso? Qual que é a análise que você pode fazer? É óbvio que a França é a favorita, tá? Então, assim, se a gente olhar os dados, a França é a favorita para vencer. Mas o grande ponto é, as demandas do jogo vão modificando. Então a gente não sabe o que vai ser potencializado ou não. Pode ser, por exemplo, que uma atuação como a do Chesney, ou uma pegada um pouco maior da equipe da Polônia faça com que as coisas se equilibrem um pouco mais. E aí, é claro, você ainda conta com meio campo com Zielinski, você ainda conta com Lewandowski, você conta com bons jogadores, né? O Cash, que joga no Aston Villa, se me fala a memória, você conta com bons jogadores ali. Então, se equilibrar um pouco mais, não digo que vai ser de igual para igual, mas essas questões de conversão para gol que a França peca muito, pode atrapalhar, principalmente um goleiro que evita muitos gols. E é claro, a gente olhando para o outro lado, onde tem o Lewandowski, por mais que não esteja numa grande fase na Polônia, pode ser que aconteça alguma coisa diferente, então vale a pena a gente observar. De novo, França favorita, mas vale a pena entender como as dinâmicas do jogo vão mudando, para a gente entender como elas vão posicionando a gente na análise ao longo da competição, com as mudanças e alternâncias que tem na competição. Beleza? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, ativar sininho, tudo, tá? Isso ajuda demais a gente a crescer aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma análise. Um grande abraço a todos e valeu!